Bom dia, que Deus abençoe as nossas vidas hoje e sempre. Hoje é dia 13/6/2022. Uma nova semana está começando, né? Vou deixar uma palavra aqui que está em Marcos, capítulo... Vamos ver aqui qual é o capítulo. Capítulo 10, versículo 23. Marcos, capítulo 10, versículo 23. E diz assim o título: A questão das riquezas. Riqueza. É o título, né? Então, Jesus, olhando em redor, disse a seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Tá aqui uma exclamação. Eu vou ler tudo e depois vamos resumir, vamos interpretar a palavra. Os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tomando a falar, disse-lhe: Filho, quão difícil é entrar no reino de Deus para os que confiam nas riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Então quem poderá ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque com Deus tudo é possível. Essa palavra vai até o 31. Vamos lá, então. Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixemos tudo e te seguimos. Eita, olha o que o Pedro falou, né? Jesus disse, aqui é Jesus falando, na palavra de Deus na Bíblia: Em verdade eu vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campo, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora, neste tempo, casa, irmão, irmã, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos os primeiros. Eita, glória! Preciso do óculos só para ler, né? Mas vamos interpretar agora. Agora chegou a hora da revelação dentro da palavra. E Jesus é maravilhoso. Deus é o dono de tudo? Sim, dono de tudo. Aqui no versículo 23, ele diz: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza. Ele quer, Deus quer, é a vontade de Deus. Deus quer que a pessoa entre, mas tem que entrar, não pode ficar do lado de fora, tem que entrar no reino de Deus. E porque Deus, Jesus e o Espírito Santo, ele falou que é difícil, porque ele sabe que o ser humano, qual ele criou, tem que se desprender de tudo. Se desprender até de bens, de pessoas, de objetos, de roupa, no geral. Mas como eu posso falar mais detalhadamente do desprender? Porque tem vezes as pessoas se agarram naquilo que tem, naquilo que obtém. Mas quem deu? Quem deu aquilo que tem? Foi Deus. Como? Se a pessoa... Sabe como que Deus deu? Porque a pessoa se esforçou. Mas antes de vir o esforço, vem Deus cooperando com a pessoa. Te digo, a respiração que a Alice tem, e todos os seres humanos têm, respirando sem aparelho, respirando porque Deus dá a respiração, Deus dá a saúde. Então podemos entender que Deus
coopera com o ser humano para o ser humano chegar aonde chega. E muitas das vezes o ser humano não tem essa mente aberta para esses ângulos de raciocínio, de pensamento. É por isso que a nossa mente, quando a gente está lendo a palavra de Deus, nós temos que realmente se dedicar, realmente parar para refletir, realmente deixar o Espírito Santo começar a falar com a pessoa, porque ele fala. E no versículo 25 ele diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, como eu já falei, né? Por que ele falou camelo? Por que ele estava falando em parábolas? Porque até o vento obedece à voz de Deus. Quando ele diz para o vento parar de ventar, o vento reconhece a voz de Deus. E os animais também reconhecem a voz de Deus. E muitas das vezes o ser humano, qual ele criou, não reconhece a voz de Deus. Por que não reconhece? Falta o temor? Pode. Infelizmente pode faltar. Porque quem tem cuidado consigo, tem cuidado com o próximo. É por isso que ele diz, em primeiro lugar, tem que ser em primeiro lugar, a pessoa tem que amar a Deus. Aí depois ele diz, depois você tem que se amar. Claro, a pessoa tem que se amar. É por isso que tem um espelho. O espelho é para a pessoa se olhar e ver como é que você está. A nossa alma se parece conosco mesmo. Aí fica aquela situação. Se a pessoa realmente, às vezes, não está bem, nem na alma, nem no espírito, e nem no corpo, vai ter um conflito. E esse conflito tem que ser resolvido. Quem resolve é Jesus. Por isso que tem que ter libertação. Quando Deus liberta, e a primeira libertação é dentro da cabeça. É dentro da cabeça. Primeiro, para Jesus agir, ele tem que libertar o corpo inteiro, principalmente a cabeça, principalmente os pensamentos, os olhos. Porque muitas das vezes as pessoas estão com escama nos olhos e não enxergam aquilo que tem que enxergar. Estão com tampão no ouvido, não ouve aquilo que tem que ouvir. É por isso que ele diz assim, é difícil entrará um rico, não por causa da riqueza, porque Deus ele é rico também. Deus ele é riquíssimo em tudo. Mas ele diz assim, a pessoa não pode se apegar nem na terra, não pode se apegar na terra. E nem ninguém. Porque a pessoa sabe, nós sabemos que depois que houve o que houve, entre Adão e Eva, a pessoa vai ter que morrer, né? Tudo por causa da desobediência. Assim como Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, a pessoa também sai da terra, morre, acaba aqui, mas no outro plano, que tem um plano, o plano da vida eterna existe. Quer dizer que o espírito da pessoa volta para Deus e a alma continua viva. Então a pessoa está viva? Tá. Quem morre sempre está vivo em algum lugar. Ou vivo no céu, ou infelizmente vivo no inferno. Os vivos no céu estão dormindo no Senhor, esperando a volta do Espírito de Deus voltar na terra. Na terra não. Voltar sobre as nuvens, porque os pés de Deus não vai habitar mais na terra. Porque a terra está muito contaminada e Deus é santo. Quando ele voltar, ele vai buscar aqueles que crê, vai buscar aquele que ama, vai buscar os adoradores. Os anjos da luz vai vir pegar. Que maravilha, né? E todo dia o crente tem que estar preparado para isso, para a volta de Jesus. Com uma grande alegria, com uma grande expectativa. A pessoa tem que ter, assim, alegria tem que ser todos os dias. É igual aquela mulher, a mulher grávida, posso falar de gravidez porque eu já tive, né? A mulher grávida, ela fica, quando ela engravida e quando ela gosta de se engravidar e quando ela está querendo ver a criança ao vivo e a cores nos braços dela.
Porque muitas das vezes as pessoas engravidam sem querer se engravidar. Ainda tem essa. Mas estou falando sobre o assunto de gravidez, que a pessoa quer se engravidar e quer ver a criança. A mulher grávida, quando ela se engravida, ela quer chegar aos 9 meses e depois ver a criança viva. Porque muitas das vezes a criança pode viver um pouco e pode ir embora, né? Tudo depende de quem? Tudo também depende de Deus. Deus é que sabe de todas as coisas. Então a gente está assim, esperando o noivo, que Jesus, podemos dizer quem é o noivo. Nós somos a noiva de Cristo, né? Esperando ele voltar. Agora, essa espera tem que ser animada, tem que ser com expectativa em alta, tem que ter alegria, tem. Mas aí que tá, surge algumas situações. Muitas pessoas se perdem nessas situações. Por quê? 22 anos de evangelho, posso falar alguma coisa. E tenho que falar porque Deus manda falar. Quanto mais você tem experiência com Deus, mais você vai ter algo para falar. E nisso que Deus quer. Fale das suas experiências. Bom, a conclusão é o seguinte: a pessoa não pode se deixar se perder porque algumas situações estão acontecendo em redor da pessoa ou perto da pessoa. Por quê? Cada um, Jesus diz, cada um, é verdade, cada um tem que carregar sua própria cruz. Ele está dizendo, ele está afirmando, é uma afirmação, carregue a sua própria cruz. A sua cruz é pesada? Então ele está querendo dizer, você tem que carregar a sua cruz, sendo leve ou sendo pesada. Se os seus problemas é pesado, ele diz, você tem que carregar a sua cruz. E se os seus problemas são leves, você tem que carregar a sua cruz. Você não pode transferir a sua cruz para as outras pessoas. E nem outras pessoas podem pegar aquela cruz e carregar nos ombros. Porque Jesus disse, cada um tem que carregar a sua própria cruz. Então, por que as pessoas se perdem nessas situações quando acontecem alguns problemas, no geral, de cada área? Talvez não está sabendo interpretar a palavra de Deus, ou talvez não está deixando o Espírito Santo falar com a própria pessoa. Porque se o Espírito Santo existe, é notório, ele existe, está sobre a terra, mas um dia ele próprio, o dono da luz, vai recolher o Espírito Santo que está no planeta. Aí a pessoa vai ficar mais complicado. Temos essa oportunidade de ter o Espírito Santo sobre o planeta. A pessoa tem a oportunidade de receber o Espírito Santo. Porém, tem milhares e milhares de pessoas que ainda não têm o Espírito Santo. Por que, sério? Não tem foco. O foco tem que ser em Jesus. Alcançar. O primeiro foco é o Espírito Santo sobre a pessoa. É um dos primeiros focos. Depois, quando o Espírito Santo entra dentro do corpo da pessoa, a pessoa vai ter a paz dentro do corpo. E também vai ter a direção. E também vai ter o conforto. Vai ter alegria, absoluta alegria. Vai ter ânimo? Vai. É impossível você encontrar uma pessoa que tem o Espírito Santo e você ver que a pessoa é desanimada ou preguiçosa. Peraí, o Espírito Santo é o dono de tudo. É por isso que ele diz, observai. Observa quem está ali dentro daquele corpo. Observa se a pessoa realmente tem ele ou não tem. Porque ele diz assim, aí vem outra palavra. Eu estou nessa palavra, mas ele me lança para outra palavra. A árvore se conhece pelos frutos. Então a pessoa tem que dar fruto? Tem. Que frutos esse? O próprio fruto do Espírito Santo. O próprio fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo tem força. O Espírito Santo tem alegria. O Espírito Santo tem amor. O Espírito Santo tem bondade. O Espírito Santo tem tudo. E não falta nada dentro do Espírito Santo. Estou falando sobre salvação. Estou falando sobre alma. Pedro vem falando assim,
Aqui no versículo 27 ele diz assim, Marcos 10, né? Marcos 10 é o capítulo 10 e o versículo 27. Jesus orando para ele, Jesus ora para nós todos. E aí Jesus disse, para os homens é impossível. Por que Jesus falou para os homens é impossível? Porque ele sabe, aqui pode falar homem, pode falar mulher, mas ele sabe que tem certas pessoas que acham dificuldade em tudo que vê. Às vezes a pessoa está com uma doença, a pessoa fala, talvez eu não vou ser curado, acho que eu não vou ser curado. Ora, talvez e acho está na mesma família. E aí é o seguinte, ou você tem certeza ou você não tem certeza. Ou você crê que você vai ser curado ou você não crê. A língua portuguesa. O português, ou você afirma ou você nega. A língua portuguesa é assim. Então, Jesus ele falou isso, ele falou, para os homens é impossível, mas para Deus, porque com Deus tudo é possível. Então aí ele pega, transfere, Jesus transfere para o Pai que tudo é possível. Porque o modo de Deus de enxergar, o modo de Jesus de enxergar, é totalmente diferente dos seres humanos. E a fé tem que ser uma fé de qualidade. A fé tem que ser uma fé absoluta. Quem tem essa fé absoluta? Que pode passar por algumas certas situações. Certas situações. Porque os hebreus, os homens, que ele deixou página para os hebreus, até relatou dentro da Bíblia, passou momentos muito diferentes dos seres humanos que passam aqui no planeta, no Brasil ou em cada país. Não chegou nem perto. Sabe, às vezes os seres humanos é muito mal acostumado. Às vezes passa um ventinho só, reclama, chora demais, né? Eu não gosto de choro, não. Porque eu boto dentro da minha cabeça que choro não adianta. Chorar por problema não adianta. O assunto é você saber resolver junto com Deus. Agora, choro entre busca do Espírito Santo, aí é outra coisa. Choro de agradecimento, aí é outra coisa. Choro quando você busca o Espírito Santo, aí é outra coisa, porque ele está te limpando, ele está te renovando, ele está te ajudando. Aí é outra coisa. Agora, chorar de tristeza, peraí. Porque todo ser humano tem que saber pensar e raciocinar. Tem. Mas muitas das vezes gosta de ficar sentado ou deitado e choramingando pelos problemas. E Deus não gosta disso. Os exércitos que Deus tem, ele tem exército, que são os anjos da luz. Também ele tem os exércitos, aqueles ou aquelas que ele escolheu. Posso me dizer que eu sou uma soldada de Deus? E o soldado, mesmo ferido, ele tem que estar na luta. E ele tem que estar na batalha. Ainda tem que ajudar o colega, né? Ainda bem que Jesus resolveu todos os meus assuntos. Porque eu sou uma pessoa tão clara, tão cristalina, que eu não admito falar uma coisa e ser outra. Para falar, tem que falar a verdade. E para viver, tem que viver a verdade, porque eu não gosto de fantasia. Fantasia é para você ou é para a pessoa mentir para si mesmo. Mentir para outra pessoa é terrível. Agora, a pessoa mentir para si mesmo, aí já é o cúmulo, já é o absurdo dos absurdos. Por isso que Jesus demorou. Demorou. O trabalho dele foi demorado para comigo. Mas quando agora ele falou assim, agora eu posso te botar aonde eu quiser, que eu sei que o resultado vai ser um resultado daquilo que eu espero. Quem espera o resultado é Deus. Ele espera um ótimo resultado. Porque quando ele trabalha dentro de um corpo, dentro de um espírito, coração e dentro de uma alma, ele quer ver o resultado. Os melhores resultados.
porque tudo foi explicado, tudo foi ensinado. E Pedro, no versículo 28, ele diz assim, ó, Pedro começou a dizer, Pedro sempre faz pergunta, e o povo também tem que fazer pergunta. Não se acanhe de fazer pergunta. Não se acanhe, porque os acanhados não sabem porque não faz pergunta. E Pedro mostra aqui que ele foi um homem que toda a dúvida que ele tinha com Jesus ou com o próximo que estava perto dele, ele fazia pergunta. Esse é o certo. Se você tem dúvida, você tem que fazer pergunta. Pergunta para quem sabe. Não adianta você perder tempo com quem não sabe. Quem não sabe tem que aprender com Jesus, claro. Ou com alguém que sabe. Pedro perguntou e Jesus disse. Pedro falou, Pedro começou a dizer, nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro falou, deixei tudo para trás e te seguimos. Aí vem a palavra de Jesus. Em verdade eu vos digo que não há ninguém que te tenha deixado, né? Mãe, pai, irmão, campo. Campo significa o quê? Os seus bens, os seus trabalhos, que não vai receber. A pessoa vai receber o que tem para receber com Deus. Inclusive a salvação. A salvação, aleluia, que a pessoa sempre tem que ter esse foco da salvação. E esse foco da salvação nunca pode ser esquecido ou perdido, porque o alvo é a salvação. Mas ele diz também que vai dar as coisas que tem que ser dado. E no versículo 31 ele diz, porém muitos primeiros serão os últimos. E muitos os últimos os primeiros. Glória a Deus. Então fica essa reflexão. Jesus não quer saber se a pessoa ela está o último, ela chega o último ou chega o primeiro. Ela diz para a pessoa tomar cuidado. Porque aquele que está lá na frente pode ser jogado lá atrás. Mas por que pode ser jogado lá atrás? Porque não houve cuidado. E diz a Escritura Sagrada que o Evangelho de Cristo é para ser cuidado, zelado. Deus zela para a nossa alma, mas a gente também tem que ter muito cuidado. A palavra já diz, cuidado. A gente tem que perseverar. A gente tem que buscar bastante a presença de Deus. Ah, mas eu já tenho a presença de Deus. Ah, meu querido, minha querida. Quanto mais você ser cheio da presença de Deus, é melhor para você no mundo espiritual. Porque você vai ficar bem confortável. Você vai saber dissimilar. E jamais você vai ficar preocupado com alguma coisa. Que preocupação é essa? Contigo você não vai ter preocupação, você pode ter preocupação com as outras pessoas, porque Paulo também tinha preocupação. Paulo também tinha preocupação com os irmãos deles em Cristo e com as irmãs deles em Cristo, mas ele próprio não se preocupava com ele não, porque ele estava já tomado pelo Espírito de Deus, tomado por Deus, da plenitude de Deus dentro dele. Então, Jesus ele diz, a pessoa tem que tomar cuidado, porque quem está lá na frente pode ser jogado para trás, e quem está lá para trás pode ser jogado para frente. Aqui ele está falando sobre salvação. Muitas pessoas dizem assim, ó, salvo estou, salvo serei para sempre. Peraí, essa palavra aqui, no versículo 31, aqui afirma o seguinte, porém muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos os primeiros. Aqui que significa que a pessoa pode perder a salvação, sim. Isso se não tiver cuidado. Isso se não perseverar. Isso se não buscar de todo o coração o que tem que ser buscado. O temor, o amor, a reverência,
o cuidado, a perseverança e a fé viva, a fé constante, a fé que alimenta a alma. Porque a alma confortável é uma alma alimentada. A alma que não está confortável é uma alma atribulada em espírito. Então Deus quer dizer, cuidado. É bom a pessoa ser cuidadosa? É. Já pensou você lidar com uma pessoa relaxada? Relaxada no mundo espiritual. Relaxado em qualquer situação. É terrível. É terrível você conviver com pessoas relaxadas. Porque pessoas relaxadas não têm preocupação, não têm cuidado com nada. Agora, a pessoa que é cuidadosa, em todas as áreas, você pode ver que tudo está organizado. Primeiro por dentro, depois por fora. Essa é a palavra que Deus me deu, a questão das riquezas. Se desprender, Pedro diz, deixei tudo para te seguir. Mas Jesus veio com essa palavra. Se você deixa, você também vai ter. Vai ter o que tem que ter. 100 vezes mais. A pessoa vai receber nesse tempo agora. Não é receber só quando estiver lá no céu, não. Vai receber em terra também. Vai receber, porque você está vivo, você vai receber o que você tem que receber. Da parte de Deus. Né? Mas vai receber, ele diz aqui, ó. Que não receba, no versículo 30, que não receba 100 vezes mais agora. Neste tempo, casa, você vai receber casa. Você vai ter casa para morar. Mas você tem que trabalhar para Jesus. Você vai receber irmão em Cristo, que você vai conhecer, irmão, porque a gente é irmão um do outro. Jesus, Deus e o Espírito Santo vê a gente assim. Vê como os irmãos um para com o outro, né? Essa é a visão de Deus. Que, claro, as filhas de Deus, os filhos de Deus têm que ter essa visão. A mesma visão do Pai, a mesma visão do Filho, a mesma visão do Espírito Santo. Aí ele diz, você vai receber casa, irmão, irmã, mães, filho e campos com perseguições. Aí ele está dizendo, ele está te alertando. Você vai receber. Mas você vai receber com perseguições. Essas perseguições podem ser alguns problemas, como eu já tinha falado. Ou você pensa que você vai receber com tudo tranquilo. É o que mais a pessoa quer. A pessoa quer, ela quer, mas ela não quer ter problema. Ela quer, mas ela não quer ter dor de cabeça. Mas Jesus deixa claro, no versículo 30, Mateus, capítulo 10, versículo 30, ele diz bem claro, você vai ter, mas você vai ter com perseguições, você vai ter com problemas, que esses problemas quem vai resolver é Deus, você botando Deus para resolver, Deus vai resolver. Aí ele diz assim, e no mundo vindouro a vida eterna. Então você vai ter tudo que você tiver que ter, mas também vai ter a vida eterna. Ele deixa bem claro aqui. Aí, qual é o assunto que você vai dizer para Deus? O que você vai dizer agora para Deus? Né? Não tem como dizer nada. Por que não tem como dizer nada? Porque a palavra já foi explicada. Já foi orientado, já foi revelado. O que você tem que dizer? Aí basta a própria pessoa que ouve a palavra é ter uma atitude de ação, é ter uma responsabilidade, porque nós estamos falando com adultos. E o adulto é diferente de criança, né? Gabi, abaixa um pouquinho. Lidar com criança é muito bom, porque a criança você fala 1, 2, 3, 4. Depende da maneira que você for cuidar com a criança. Né? Agora, com adultos que têm juízos, com adulto que tem responsabilidade, com adulto que já foi falado uma vez. O bom é você falar uma vez. Mas, de repente, você tem que recapitular aquilo que você falou, não tem problema. Não tem problema de reeducar. A pessoa já está grande, mas às vezes você tem que reeducar. Porque pai e mãe não reeducou. Você vai ter que reeducar. Dentro da igreja você vai ter que reeducar. Pastores, né? A liderança tem que reeducar. Porque lá atrás
Às vezes, dependendo do que a pessoa passou, a família passou, não teve tempo de educar, né? Aí deixa para quem reeducar? A liderança. Não tem problema. Vamos recapitular tudinho que foi recapitulado. Isso aí quem faz é a liderança, junto com Jesus, né? Junto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas tem que ter disposição. Para ajudar alguém, tem que ter disposição, tem que ter vontade, tem que ter ânimo, tem que querer. Para ter um ótimo serviço, pode ser bom serviço, pode ser ótimo serviço. Não importa, mas o serviço tem que andar. E para andar, a pessoa tem que querer que ande. Por isso que tem que ter acordo entre Deus e a pessoa e Deus. Porque quando alguém não concorda com a outra pessoa, vai ficar difícil as coisas fluir, as coisas andar, as coisas caminhar e ter um ótimo serviço. Fica difícil, sabe por quê? Porque toda pessoa que não concorda com aquilo que a outra pessoa está falando, está dando a direção, fica difícil do trabalho fluir e dar um bom resultado. Mas Jesus vem aí para explicar. Jesus, é só meditar a Bíblia. Meditando na Bíblia, você sabe de tudo e você não é enganado. É por isso que ele diz, medita na Bíblia. Quer ser feliz? A Bíblia está aí. Quem quer ser feliz em todas as áreas e ficar bem em todas as áreas, a Bíblia está aí. A Bíblia, dentro de uma congregação existe Bíblia. Quem não tem pode pedir, porque lá tem. A Bíblia que não falta, né? Na livraria pode comprar a Bíblia. Mas aí tem que ter o quê? Esforço, vontade. E muitas das vezes as pessoas querem tudo fácil. Tudo de mão beijada. Mas na hora de fazer a sua parte, muitas das vezes a pessoa não faz. Mas Jesus está vendo tudo. E um dia, como ele mesmo diz, eu vou requerer. Eu vou cobrar. Então vamos fazer um ótimo serviço, em primeiro lugar, para Deus. É porque é ele que faz tudo o que ele quer fazer. E os seres humanos? Primeiro agrada a Deus. Os seres humanos, nem Jesus agradou os seres humanos. E você acha que a pessoa vai agradar alguém? Muitas das vezes não, mas não tem problema. Não tem problema com crítica, não tem problema com nada. O importante é fazer a obra de Jesus como ele quer que faça. É isso que Jesus quer. Beijo, tchau, fique com Deus. Nessa reflexão, o Espírito de Deus, que é Deus da justiça, que é Deus de hoje, de amanhã, de sempre, vai falar com muitos, como falou comigo também. A riqueza é bom, mas não é bom você se agarrar nessa riqueza, porque tudo fica, ninguém leva nada. A alma sai do corpo e ele diz, para onde vai essa alma? Essa alma, ele quer que vá para ele. Mas quem decide é o ser humano. Mas tem que decidir aqui na Terra. Aí, decidido na Terra, Jesus faz o que ele tiver que fazer. Eu agradeço a minha rica oportunidade que Deus me dá para poder falar aqui o que ele quer que fale. Até mais ver.